Ninguém sabe ao certo quando começou o Curador, mas a emancipação do antigo vilarejo foi datada a 28 de junho de 1944. Supostamente, a cidade começou pelas ruas Santa Terezinha e Adelino Barros, crescendo pelas ruas Magalhães de Almeida e Barão do Rio Branco. A cidade foi desenvolvendo, aos poucos, com a ajuda de muitas famílias, que hoje faz parte da história de Presidente Dutra. Soares, Moraes, Barros, Américo, Gomes, Gouveia, Félix, Gonçalves de Sá, Bezerra, Maia, Menezes, Cruz, Leite, Batista, Sereno, Sampaio, Nunes, Leda, Freitas, Teixeira, Alencar, Saraiva, Macedo, Arruda, Lucena, Carvalho, Figueiredo, Costa, Muniz, Leite, entre tantos outros sobrenomes que deixaram sua história registrada como um marco de um passado que completa o presente nos dias atuais. Antigos moradores tiveram seus nomes homenageados em ruas, avenidas, escolas, órgãos públicos e todos os dias chamamos seus nomes. Como bom seria se José Olavo Sampaio pudesse nos contar sobre nossa cidade. Se Otton Gonçalves de Sá estivesse aqui para comentar o que fez acreditar que um local tão longe e cheio de mato seria o rumo do desenvolvimento. Se Coronel Sebastião Gomes pudesse nos contar suas aventuras, ou se Doca e Celso Sereno pudesse nos apresentar seu comércio. Não os temos mais aqui, só nos restam fotos e lembranças. São tantas histórias, tanta gente para falar, que o espaço fica pouco para tantas homenagens. Muito já foi falado sobre as construções, política, personagens marcantes e líderes políticos. Muita gente fez história e deixou como herança para nossa cidade. Outros apenas viveram tudo isso e hoje sabem contar como tudo aconteceu. Muitos ainda estão entre nós, outros já partiram e é sempre bom lembrar como tudo aconteceu para que os novos frutos dessa terra saibam como tudo começou. Ano passado, reapresentamos um papo agradável com o ex-prefeito Valeriano Américo, que enriqueceu nossa homenagem. Esse ano, visitamos o senhor Pedro Leite, 95 anos, antigo morador, lavrador, chegou à cidade em 1945 e construiu sua família aqui. Chegou com a esposa e o primeiro filho e ao longo desses anos viu sua família crescer junto com a cidade. Chegamos na casa do senhor Pedro Leite e já fomos convidados a passear por seu quintal, que é o seu cantinho favorito. Em passos lentos, passeamos por aquele local que lhe dá vida e mantém toda a sua história viva. A gente está aqui com o seu Pedro Leite, a gente vai conversar com ele, que é um dos moradores mais antigos da cidade. Vai fazer 95 agora, dia 28? Olha, no dia 28 de junho. Fazer um aniversário junto com a cidade, né? Então, o senhor chegou aqui quando? 46. Só tinha duas ruas, uma que sobe e a mesma que desce. Tinha essas outras aqui. Foi feito o primeiro prefeito da cidade, que foi Oreston Leda. Tirou essas ruas daqui, tudinho. Só tinha essa rua grande e só as laterais era coisinha muito pouca. Então, quando o senhor chegou aqui em Presidente Dutra, estava começando a ser Presidente Dutra, tinha acabado de ser emancipada. Foi. Porque aqui era filho de Barra do Corda. Mas foi quando passou a cidade, ficou o nome de Presidente Dutra. Aí o senhor chegou aqui, já era casado? Já casado. Tinha um filho, João Paulo. E como foi formando a família? O senhor trabalhava com o quê? Na roça. Na roça? na roça, toda na roça. Por isso que o senhor gosta aqui desse cantinho. A roça, eu saio da roça, mas a roça não saiu de eu não. Eu gosto da roça. Que o quintal bom,
tem toda a fruteira, eu tenho no meu quintal. E como era a cidade? Já tinha praça, já tinha igreja? Tinha praça, mas não tem calçamento, não tinha nada, é só na terra. Já tinha caixa d'água? Não tinha nada. A caixa d'água foi primeiro o prefeito Valeriano. Feliz aniversário para presidente Dutra. Parabéns, presidente Dutra. Também conversamos com o senhor Cícero Valentim, 90 anos, morador da rua Santa Terezinha. Hoje, Raimundo Félix, bem lúcido e cheio de histórias, nos fez voltar no tempo. E passeando pelo antigo largo de São Bento, relembramos muitas histórias. Cícero Rodrigo de Moraes, conhecido por Cícero Valentim. Para morar aqui dentro mesmo, cheguei em 64. 64, mas o senhor nasceu lá na Canafístula dos Moraes. Canafístula dos Moraes. Quando o senhor chegou aqui, já tinha essa caixa d'água? Tinha não. Estavam fazendo. Estavam construindo. Assistiu a construção dela. E a praça, como era? Essa praça aqui que a gente está hoje, pegando ventinho. A praça tinha aqui, mas era bem aqui. Era 2 pezões de tamarina, que eram as coisas nossas. Aí tiraram, cortaram. Quem é Moraes, é Figueiredo, é Soares, é tudo uma raça só? Olha, a família de Moraes, família de Supriano e Figueiredo, E o Soares? porque moraram em Soares, que moraram tudo junto por ali, Coisa só. aí entrançou uns com os outros. Aí tem mistura, Aí tá misturado tudo. tá misturado tudo. É tudo uma Mas coisa... a maior mesmo é a família de Moraes. E... Curador. Isso aqui era porque, esse nome de curador, é porque tinha um morador velho antigo aqui, fazia garrafada, essas coisas, para tratar do povo. Rapaz, tu tá doente, vai lá naquele curador. Vai no lugar fulano aí. Tá, tinha o nome aqui, né? Quanto mais se ouve falar, gostamos de ouvir, principalmente quando começamos a descobrir novas histórias. E foi assim que a ex-primeira-dama Terezinha Sereno, e com sua imensa alegria, nos contou detalhes daquela época. Sentadas para um belo café da manhã, sorrimos e lembramos momentos inesquecíveis e descontraídos. A sociedade antigamente era muito diferente da de hoje, né? Porque hoje nós temos os bailes na rua, não é? E antigamente era, quando não era nas residências, passou depois para clube, né? Mas as famílias tinham aquele maior prazer de deixar fazer a festa na sua casa. Inclusive a minha foi uma das mais principais, que mais fez festa. Quer dizer, devia ser chique, né? Agora, foi feito aqui muita foi feito festa carnaval, aqui, que a sala era fantasias bonitas. Então, era aquela união de, como se diz, era um calor humano, um calor amigo, de paz. Então, eram muito boas festas. Que hoje, se você quer se divertir, tem que ir para a rua, né? E aí, cadê a segurança? Naquele tempo, existia já, como é que se diz, a violência, né? Mas não é tanto como hoje. Que o povo, por quê? Que a gente acha que era menos violento. Aqui na nossa cidade, menos gente, né? Porque quanto mais a gente sentava nas portas, conversar, ver as noites luaradas. E agora quem que senta na porta com tanta energia, né? Porque na época de hoje nem ninguém senta na porta. Gerson Sereno, quando foi prefeito aqui, não tinha energia na cidade. Não existia nada. Em que ano isso que não tinha energia? 52, por assim, 52. Já era cidade, e já era presidente Dutra, porque foi mudada para presidente Dutra. Em 45 já começaram, Então, ele montou um sistema de gerador de energia, um motor que ainda hoje tem Tem lá... uma sucata, Onde era a delegacia? onde era a delegacia. Hoje é o Conselho Tutelar, né? Tá lá no Conselho Tutelar, ainda hoje tem
a carcaça do motor, o primeiro fornecedor de energia para a cidade. Inclusive, na época, os postes eram de madeiras e eles colocavam a trave em cima para correr os fios. E o povo começou a dizer assim, o prefeito tá louco, tá doido, tá enchendo a cidade de cruz, tá fazendo um cemitério. Porque em cima estava aquela trave para receber a fiação da energia. E quando ele funcionava de 6 às 10 da noite. De 6 às 10 da noite. Então, quando era 9h30, o operador Dava o primeiro sinal. dava o primeiro, apagava todas as luzes e acendia de imediato. Era para ir se preparando. Ele se preparando. 15 minutos depois, ele dava o segundo alerta. O terceiro sinal já era para apagar De vez. de vez. Aí só dia seguinte. Como é que era a classe social em Presidente Sim, Dutra? como era aquele A classe social era o seguinte: existia a primeira classe, a segunda e a terceira, né? A primeira, o pessoal abastado da cidade, os comerciantes, né? Famílias As famílias. da alta sociedade. Eram as famílias abastadas. A segunda classe, já havia a periferia, pessoal de Mais poder humilde, aquisitivo né? já mais baixo, mais humilde. E a terceira classe era As mulheres livres. o raparigal. Mas eu já falei pra ti, não foi? Era. Eu falei, mas aí você Era da terceira aproveitando categoria. o que puder. Mas aí, então eles se portavam muito bem. Existia também na época, existia o preconceito. O preconceito existia. Muito mesmo. Era muito, era demais. Agora não, já passou. Mesmo com a... Mas o preconceito, nego não ia numa festa de branco. Não, ia não. Mulher também Era desse não falava antes É do marido, tanto que aqui- se o marido não deixasse, ficava caladinho. Aqui na época do carnaval, tinha um bloco de primeira e um bloco de segunda. Quem comandava o bloco de segunda classe aqui era o chamado Cobra Preta. Cobra Era. preta. Conhecido, Cobra Preta. Cobra Preta. Cobra Preta, animado, teve ali, morava ali pelas mediações do mercado central. E ele era preto. Ele era preto, mas animado. Gostava de animação. E ele animava mesmo a segunda classe. Ele animava mesmo. A segunda classe era essa, que era periferia, eram os operários, essa era chamada segunda classe. E a primeira classe? Era os abastados, os empresários, eram os ricão. Eu vi uma foto ali que era... Como foi que a Terezinha conheceu o Nelson? Eu conheci o Nel porque foi de casa de frente das casas. Aí ele com o comércio já aqui, nesse local onde nós estamos ali, na frente. E eu na casa ali que, vamos dizer que aqui pertinho aqui é de mar, assim, né? Então começamos assim. Eu criança, mas uma menina muito ativa, só queria ser a tal de ter idade avançada. Bonita. Bonita. E ele, quando eu ia deixar... Novinha, às vezes, e o Nel Seredo. quando eu ia deixar algum lanche para esse Raimundo Pérez, meu bisavô, que passava, que eles tinham uma loja, não conhecia aqui nessa loja não, foi numa loja perto aqui da Dona dos Falcão. Aí quando eu passava, ele dizia, ô menina bonitinha. Olha. Mas aí eu só de calcinha, menina, criança mesmo. Ele depois aqui me disse, né? E depois, quando eles botaram o comércio aqui, ficou o comércio olhando para mim e ali tinha várias namoradas, mas ele dizia, o meu tio dizia, mamãe, o que essa menina quer namorando com o Nelson? Ele tinha uns 24 anos, parece. Aí a mamãe disse, E ela 14. eu não sei. O Afonso é filho debutante. Aí ela dizia, eu não sei. Que essa menina, porque esse Nelson, ele namora com é namorador demais. Aí eu falava pra ele, olha, meu tio tá falando que não sei o que, tu tem muitas namoradas pra me deixar. Eles, mas eu quero me casar contigo, com elas eu não quero. Tá vendo? Novinha, bonita, perna grossa. E ele também, É o besta. amei muito meu marido e amo ainda. Vamos dizer aqui um recado para as famílias, a sociedade, o mundo, né? Que o maior patrimônio que a sociedade tem são 3. Família,
em primeiro lugar. Segundo, a paz. Terceiro, o amor. Eu quero esse recado para as famílias que têm suas famílias, para ter paz, amor, porque isso é que nós queremos, é paz e amor. Deus está lá em cima nos olhando, vendo a gente fazer tudo de bom e não de mal. E que nós tenhamos uma presidente Dutra toda de paz e amor. Parabéns, presidente Dutra! Parabéns, presidente Dutra. Parabéns para a presidente Dutra. Parabéns, presidente Dutra, pela passagem de seu aniversário. Parabéns, presidente Dutra, terra querida. Parabéns, presidente Dutra. Parabéns, presidente Dutra. Parabéns, presidente Dutra, minha terra querida. Por essa data tão linda. Parabéns, presidente Dutra. Parabéns, presidente Dutra, pelos seus 72 anos. Parabéns, presidente Dutra. E hoje eu digo parabéns, presidente Dutra. Aproveito um instante para parabenizar o presidente Dutra por seus 72 anos, como também toda a população. Parabéns, presidente Dutra!